Bom, nesse outro problema, ele fala o seguinte: se logo antes do TK2 ser ligado, o gás se encontra a uma temperatura de 350 kelvins, determine sua temperatura depois que seu volume dobrar. Então, quando o volume aqui, no caso, dobrar, qual vai ser a nova temperatura, tá? E aí, considere que a transformação é adiabática, significa que não há troca de calor com o meio externo, no caso, né? Então, aqui que a gente pode usar para a gente tentar encontrar isso aqui? Lembra daquela transformação gasosa? P1, V1, T1, né? Tem que ser igual a quem? A P2, V2, T2, né? Ou seja, a pressão depois, o volume depois, sobre quem? A temperatura depois. Então, como a pressão aqui no caso ela é constante, ou seja, é uma transformação isobárica, eu posso eliminar aqui no caso a pressão aqui da fórmula, né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui no caso V1 sobre quem? Sobre T1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a V2 sobre T2. Quais foram os dados que ele me deu aqui no problema? Bom, ele falou para a gente que a temperatura inicial era quanto? A temperatura inicial era de 350 kelvins. E que o volume final vai dobrar. Então, o volume final seria o V2, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dobro. Vai ser o dobro de quem? Vai ser o dobro de V1, né? Então, a gente tem essas informações aqui do problema, né? Então, aqui no caso, o volume V1 eu não sei quanto que é, eu vou repetir quanto que ele vale, V1. A temperatura 1 eu sei quanto que vale, vale quanto? Vale 350. O volume 2 eu sei que vai ser o dobro do volume inicial, ou seja, de V1, dividido por quem? Por T2, né? A próxima pergunta é, quanto vale essa temperatura T2? Aí você falou, mas como é que eu vou achar isso se eu não tenho volume? E nem precisa, né? Porque esse V1 aqui, né, a gente pode cortar com esse V1 aqui. Então, vai ficar assim, né? 1 sobre quanto? 1 sobre 350, né? Aqui ele cortei o V, mas tem que colocar 1 aqui, tá? Não pode pôr 0 aqui não, tem que ser 1. Né? O 2 continua aqui, né? E aqui no caso tem o T2. Bom, aqui é só brincar de cruzar, cruzar você manja, né? Então vai ficar T2 vezes 1, fazer esse vezes esse, é o próprio T2, né? E vai ficar 2 vezes quem? 2 vezes 350. Ou seja, a temperatura 2 vai dar o dobro, ou seja 700 Kelvin, né? Então, como a temperatura está em Kelvin, né, a temperatura T2 também vai ficar em Kelvin, né? Ou seja, o que dá aqui é a alternativa E de elefante. Tranquilinho, né?